Camelo, calanga, magrela, não importa de que forma ela é chamada. A bike é vista hoje como o meio de transporte mais ecologicamente sustentável do planeta. Não é à toa que o Brasil tem hoje mais bicicletas do que automóveis. São 50 milhões delas contra 41 milhões deles. E é esse o tema do Repórter Justiça desta semana, que já está no ar. Carro na vida da Joyce, nem pensar. A moça é há 5 anos adepta da bicicleta. Pedalando, ela faz tudo o que precisa. A bicicleta trouxe muita liberdade, autonomia e conhecimento de diversas coisas, não só sobre mim, como a percepção do mundo, assim, de outras pessoas. Então, por isso que eu amo tanto a bicicleta, porque ela me possibilita experimentar coisas novas, conhecer pessoas novas. Tanto amor virou tatuagem. São 4 bicicletas desenhadas nos braços. Mas pelo corpo há também cicatrizes que têm relação direta com a bike. Em um mês, foram 2 acidentes, um deles em Brasília. Eu voei da bicicleta uns 2 metros e machuquei, meu capacete estourou. E ele falou que me viu, que me ouviu. Eu perguntei, mas por que você não parou? Ele, não sei. Eu imagino que deve ser o velho, eu achei que fosse dar tempo, né? Só que não deu tempo. O carro dele não ficou com nenhum arranhão, mas minha bicicleta estragou a roda traseira. Eu fiquei, além do meu prejuízo assim, material com a bicicleta e também com o meu corpo que ficou escoriado, tem a questão do trauma também psicológico, emocional. O outro foi em Quito, no Equador. Ironia ou não do destino, Joyce tinha ido palestrar no Fórum Mundial da Bicicleta. Depois do evento, saiu para comemorar com amigos. No meio do trajeto, foi atingida por um motorista que fez uma manobra indevida. Nesse caso, a jovem bateu a cabeça e precisou ficar internada. São coisas que poderiam ter sido evitadas. Em ambos os casos, eu não teria sido atropelada se os motoristas tivessem seguido as regras de trânsito, né? É como se a minha vida valesse menos, a cada fechada, a cada jogada que eles dão em cima de mim. Passar pelas ruas concorrendo com carros em alta velocidade faz parte da rotina de muitos ciclistas. Isso porque o Distrito Federal, apesar de ter mais de 450 quilômetros de ciclovias, o que equivale à 3ª maior malha do país, possui uma demarcação que literalmente leva quem pedala do nada para lugar nenhum. Sabe aquela história de ter uma pedra no meio do caminho? Aqui o que a gente encontra é o obstáculo mesmo. O pedestre, de repente, vê o circuito interrompido, olha só, por uma ciclovia. Só que para o ciclista não é muito diferente não. É que em pouco tempo, a ciclovia perde espaço para as grandes vias. E o que dizer da qualidade da pavimentação em alguns locais? A bicicleta não rende aqui, a pedalada, porque tem muito atrito que gera na roda. Se você pedala aqui, pedala às vezes até na calçada e na rua, você sente a diferença completamente da qualidade do pavimento. Mestre em engenharia urbana, Yuri é também apaixonado por bicicletas. E lembra que a construção de uma ciclovia exige mais que planejamento. As ciclovias elas precisam ser construídas pensando num plano integrado, então num plano de mobilidade que seja integrado com todos os meios de transporte. E a parte cicloviária especificamente, ela tem que ser feita pensando nos destinos, então como as pessoas vão chegar de bicicleta nos principais destinos da cidade e como vai dar segurança. Então, se você tem uma via de trânsito muito rápido, acima de 60 km por hora, obrigatoriamente você tem que fazer uma ciclovia, que é uma via completamente segregada do tráfego de automóveis. Se são velocidades mais reduzidas, você pode pensar em outras formas de incluir. Então, uma ciclofaixa, uma via compartilhada, uma redução de velocidade da via, muitas vezes é importante também. A Lei 13.724 de 2018 instituiu o programa Bicicleta Brasil e veio com a intenção de incentivar o uso das bikes e justamente melhorar as condições de mobilidade. O problema é que ela recentemente completou 1 ano e ainda não foi regulamentada. Cláudio fez parte do projeto quando ele teve início em 2004, ainda no antigo Ministério das Cidades. Foram quase 15 anos até que houvesse a intenção de transformá-lo em lei. Precisa haver um verdadeiro pacto em torno dessa consciência coletiva, de uma consciência coletiva para
fazer a lei sair do papel. Ao destinar recursos, o governo federal vai poder contribuir com a preparação das cidades, né, para a ciclomobilidade. O Yuri está atento. Como representante da União dos Ciclistas, tem participado ativamente de um acordo de cooperação para que a lei saia do papel o mais rapidamente possível e deixe de mostrar o ciclista em segundo plano. Essa lei é um marco importante para a mobilidade por bicicleta, porque já teve iniciativas anteriores do próprio Ministério, na época Ministério das Cidades, de criar um programa que também era chamado Programa Bicicleta Brasil, mas que esse programa ele acabou sem muita justificativa e ele não tinha um recurso próprio. Essa lei ela vem então num momento importante de reconhecer que é importante ter isso normatizado no país. A Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012 consolida a preferência no uso do espaço viário e no planejamento urbano. Primeiro deve-se pensar nos pedestres, depois nos ciclistas, depois no transporte coletivo, depois no transporte de cargas e por último no uso dos automóveis. Então coloca o automóvel como última prioridade, como primeira prioridade os transportes ativos. Isso é muito importante, é um avanço no país, mas isso ainda precisa se tornar realidade de fato. Realidade que pode ajudar na redução do número de acidentes com mortes. Tragédias que, segundo o Ministério da Saúde, vitimaram em 15 anos mais de 20 mil ciclistas. Só em 2017 foram 1.300 pessoas mortas por causa da imprudência no trânsito. Raul Aragão faz parte desta triste estatística. Há 2 anos, o rapaz morreu atropelado enquanto pedalava de volta para casa em Brasília. Renata estava viajando quando recebeu a notícia do acidente do filho. Eu tinha muito medo quando o Raul, na bicicleta, ia para Formosa, Alto Paraíso, trajetos assim, que envolvessem estrada. Esses realmente eu tinha muito medo. Já no fluxo dele diário, ele era tão bom, ele era tão competente. E é como várias pessoas disseram assim, Raul não viu o carro, porque senão ele teria conseguido se livrar. Havia outro rapaz atravessando a pé, então ele poderia ter matou Raul porque desviou pela esquerda, ele não freou. No depoimento ele conta que freou só para desviar, ele achou que era possível desviar Raul. O acidente foi nesta via da capital. A bicicleta, usada pelo jovem de 23 anos, se transformou em memorial. O atropelador foi um rapaz de 18 anos, que na época não tinha carteira definitiva de motorista. O rapaz que matou Raul, ele até hoje, assim, objetivamente, não teve nenhum prejuízo. Nunca nem perdeu a permissão para dirigir. Porque como não foi autuado na hora, o Detran não faz a questão de perder a permissão. Enquanto a impunidade para quem mata no trânsito continuar, as pessoas não tomam responsabilidade. Raul era tão engajado na defesa da bicicleta como meio de transporte que tinha o costume de dar entrevistas. Em 2015, foi um dos nossos convidados aqui no Repórter Justiça. As grandes paixões do jovem continuam expostas na parede da casa da Renata. Cartazes mantêm vivas as lembranças dele. E apesar da fatalidade, a mãe continua a militância do filho. Para mim, foi a perda do meu filho. Isso não volta, Raul não volta. Mas Raul lutava para que as pessoas não morressem no trânsito. Por isso que a gente continua na luta dele, porque nem eu quero que jovens morram. Recentemente morreu uma fotógrafa no Rio de Janeiro, né? Nem eu quero que ninguém morra pedalando, nem andando na rua, porque é a mesma coisa, se você atropela um ciclista, você poderia ter atropelado um pedestre. E Raul não volta, mas eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está muito satisfeito, que a gente está lutando para que isso não ocorra mais. No próximo bloco do Repórter Justiça, a gente continua falando sobre ciclismo. A repórter Fernanda Tavares vai mostrar a rotina de quem vai para o trabalho de bike e histórias de quem usa bicicletas como meio de sustento. Não saia daí que a gente volta já. Uma cidade que não para, não dorme. O movimento nas ruas de São Paulo é sempre assim. São 12 milhões de habitantes e 8 milhões de veículos.
10 anos atrás, o número de carros não chegava nem à metade. Quanto maior a quantidade de automóveis, mais engarrafamentos são registrados. Muitas vezes, o motorista perde horas preciosas para percorrer uma distância curta. É nesse cenário que a bicicleta aparece como uma boa alternativa. Hoje, a capital paulista conta com pouco mais de 500 quilômetros de ciclovia. A extensão, no entanto, ainda é insuficiente. Em São Paulo, hoje a gente tem um sistema cicloviário que a gente já considera um mínimo, importante para a cidade, mas ainda muito pouco perto da necessidade que tem a nossa cidade, né? Esse tamanho, essa dimensão da cidade. A gente sabe que São Paulo ainda carece muito de ampliação de infraestrutura cicloviária e principalmente de novas conexões. A Silvia vai todos os dias para o trabalho de bike, uma paixão antiga que começou na infância. Ela era a única menina da turma que ia pedalando para a escola. Com o tempo, passou o exemplo para uma das filhas. Punha o meu foninho de ouvido, ia para a escola, ia para a faculdade, ia para onde for. E aí, de repente, eu vi aquele movimento que chamava bicicletada. Eu até achei o nome engraçado na época, me chamou muito a atenção e comecei a participar, né? E junto com o movimento bicicletada, eu comecei a levar minha segunda filha para a escola. Eu não pego congestionamento, o máximo que pode acontecer é eu parar um pouquinho porque eu fiquei cansada, porque estava muito calor, muito sol. Mas de modo geral, eu falo assim que a bicicleta faz o nosso tempo existir. Um tempo que a cidade grande parece que engole da gente, né? Que quando a gente está dentro de um carro, você fica lá horas e horas, o que você está fazendo? Nada, você está se deslocando. E com a bicicleta você se desloca com qualidade, sabe? Com o crescimento das entregas de comida por aplicativo, ciclistas começaram a dividir a pista com esses profissionais de delivery. E apesar das vantagens que a bicicleta proporciona, os perigos enfrentados são constantes. É preciso redobrar a atenção. Eu acho que o maior risco mesmo é o risco no trânsito, né? Porque a gente observa hoje que o nosso trânsito melhorou muito, é uma referência em relação a outras cidades, mas que ele ainda é muito perigoso para quem está a pé de bicicleta. Em São Paulo, entregadores pedalam até 100 quilômetros diários numa puxada rotina de 10 horas de serviço. O salário pode chegar a R$3.000. O trabalho por aplicativo é vantajoso até, porque é o seguinte, você escolhe o horário que você quer trabalhar porque você não tem vínculo trabalhista com o aplicativo, né? Então, assim, tipo, determina o horário que você quer, fica até o horário que você bem entender, né? Onde você ganha, porque você mesmo faz seu próprio salário. Este advogado especialista em direito trabalhista explica que as entregas via aplicativo chegaram no momento de grande desemprego no país e são uma saída para driblar a crise. Só que nesse meio não há muitas garantias. Não há uma relação jurídica trabalhista, em princípio, com esse aplicativo, porque o curioso é que ele trabalha para um aplicativo, às vezes com uma bicicleta alugada, que ele não é proprietário dos meios de produção, para um restaurante que ele não tem vínculo nenhum, que ele não conhece, e para entregar para uma pessoa que também ele não conhece e não tem nenhum vínculo, né? Então, a Justiça do Trabalho, ela ainda não teve oportunidade de consolidar o entendimento sobre a natureza desse vínculo. A situação é ainda mais delicada para os entregadores que se envolvem em acidentes. É que os aplicativos não se responsabilizam pela vida do ciclista. A não ser que ele seja um contribuinte voluntário da Previdência Social, que é muito raro, as pessoas acabam não fazendo isso, mas esse trabalhador está completamente desamparado, que se refere a acidente de trabalho e adoecimento. A quem ele vai buscar? Ele vai buscar a reparação com o aplicativo, com o restaurante, com aquela pessoa que recebeu o alimento. Então ele está completamente vulnerável à mercê da sua própria sorte. Então, quando a pessoa opta por um trabalho desse precarizado, por um trabalho desse sem nenhuma garantia, ele tem que estar ciente, se houver um infortúnio, se houver um acidente, ele terá que prover os seus gastos ou então buscar o judiciário para ver a responsabilização, seja do aplicativo, seja do restaurante, e contar aí com uma boa produção de provas para que lá na frente ele tenha esse ressarcimento dos gastos que ele vai ter. O Paulo foi vítima, sofreu um acidente enquanto trabalhava e, por sorte, nada de pior aconteceu com ele. Tava indo, o carro pegou com tudo, jogou na direita, pegou com tudo, o motorista não prestou socorro, fugiu ainda. A minha sorte foi o ônibus que veio atrás e, né, acabou socorrendo, né?
Mas eu não sofri nada grave não, graças a Deus estou inteiro. Por outro lado, algumas empresas contratam entregadores sem a intermediação de aplicativos. E nesse caso, os funcionários têm a carteira assinada e, consequentemente, os direitos trabalhistas assegurados. A entrega particular você consegue ter uma relação mais próxima com a pessoa e essa relação faz com que ela tenha empatia, né? Ela olha para o seu equipamento e ela sabe que é caro, ela olha para você, vê que você pedala, que você gosta daquilo que faz, então você consegue ter uma conversa mais, eu vou até dizer humana, se eu vou usar essa palavra. O aplicativo não, é um robô que ele tá ali, ele existe, a hora que ele quiser ele te manda serviço, a hora que ele não quer ele não te manda. E veja a seguir no Repórter Justiça, conheça os ciclistas que fazem longas viagens em duas rodas. Vento na cara e uma sensação de liberdade. Tudo claro em segurança. O capacete é um item indispensável nas aventuras da Júlia pelas ruas de Brasília. A estudante enfrentou uma grave depressão com a morte do pai. Durante o luto, encontrou na bicicleta uma nova forma de superar as adversidades. Pegava a bicicleta em alguns momentos de angústia, começava a pedalar, às vezes eu me irritava um pouco porque eu não tinha muito fôlego. E aí eu ia e tirava toda aquela angústia de mim, toda a ansiedade, todos os pensamentos negativos. E eu curtia a cidade, curtia o vento, as árvores. E foi mudando assim, o meu pensamento em relação às coisas que eu estava sentindo, às coisas que eu estava vivendo. No dia a dia, a Júlia pedala de um lado para o outro. Raramente usa ônibus ou carro. Ao mesmo tempo que eu fico atenta, né, a tudo que acontece, porque é um veículo, eu fico muito relaxada, faço um exercício físico, concentro na minha respiração. De fato, é um bem-estar e um prazer diário. A bike, aos poucos, se transformou numa grande companheira da estudante, que, inclusive, decidiu participar de um clube de ciclistas. Ela e as amigas se juntam para fazer passeios em áreas urbanas e trilhas. Eu digo que o ciclismo, ele sempre é uma rede de amor e de suporte, onde a gente encontra pessoas que sempre estão nos motivando a melhorar, a passar pelos nossos problemas pessoais e físicos. Então, assim, transformou a minha vida e eu acredito também que pode transformar a vida de qualquer pessoa, de qualquer idade, porque não tem idade para aprender a pedalar, para começar a pedalar. Você vai conhecer agora o Pedro. A bicicleta para ele é bem mais que uma parceira. É também o principal meio de locomoção nas viagens e andanças pelo mundo. E você deve estar pensando que dá um trabalhão levar a bicicleta no avião ou no carro, né? Mas para o técnico de som não tem dessa não. Olha aí as imagens da última aventura dele. Pedro saiu de Florianópolis, em Santa Catarina. Pela costa brasileira, foi até o Rio Grande do Sul. Chegou ao Chuí, no extremo sul do país. De lá, atravessou a fronteira rumo ao Uruguai. O passeio continuou. O rapaz foi para a Argentina e terminou o trajeto na cidade de Córdoba. A bicicleta transforma, você consegue observar muitos detalhes, né? Uma coisa é você pegar um carro, um Uber, ir para um aeroporto e já chegar dentro de um centro metropolitano de outro país, outra fronteira, outro estado. E de bicicleta não, você curte todo o caminho, né? Você consegue tirar uma foto de uma mariposa, né? Ajudar um bicho preguiça a cruzar a rua, em uma estrada, entendeu? Todo o percurso foi feito em um ano. A ideia da bicicleta de curtir todo o percurso, ela foi muito sedutora para mim, entendeu? Então, e não só pelo aproveitar toda a distância, mas também pela economia também, porque a bicicleta é você fazendo seu próprio esforço, acampando. Então essa coisa também da viabilidade de viajar de bicicleta foi uma coisa que me atingiu. Muita gente, na verdade, assim, me relaciona com a bicicleta por conta dessa viagem, né, por causa das duas rodas. Mas eu acho muito mais, além da experiência em bicicleta, realmente, foi uma experiência antropológica, assim, né, tipo, muito social, porque imagina fazendo poucos quilômetros, todo dia dormindo, não necessariamente todo dia, né? Mas assim, como ela é progressiva, eu sempre estou me apresentando para pessoas diferentes, né? Então você imagina dentro de
3.000 quilômetros, quantas vezes eu falei assim, olá, meu nome é Pedro, eu sou do Brasil, eu estou viajando. Pedro já pensa nas próximas viagens e não imagina mais a vida sem a bicicleta por perto. Eu acho que ainda meu transporte sempre será a bicicleta e complementar quando precisar de conforto, algum tipo de vantagem que o carro me forneça, aí eu posso usar ele, mas a bicicleta sempre vai ser uma extensão da minha capacidade de locomoção. Lá vem a Turminha da PAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pedalando de uma forma, digamos assim, super divertida. Esse trenzinho acopla mais de 5 bicicletas de uma só vez. E assim, essa galera segue pela ciclovia. Essa bicicleta é perfeita para isso, né? E aqui eles, além de pedalar, tem a parte pedagógica, que é muito forte. Então, antes de a gente sair para andar de bicicleta, a gente aprende regras de trânsito, sinalização, valores morais, e aí a gente vai desenvolvendo isso aqui nesse percurso. A bicicleta é uma ferramenta de inclusão espetacular, né? E mesmo aqueles que não conseguem ter o equilíbrio para pedalar numa bicicleta individual, aqui nesse trenzinho eles conseguem. Então a gente consegue agregar muito mais pessoas nesse projeto. Sérgio comanda 2 turmas de pedal. O professor é só elogios e conta que os meninos adoram atividade ao ar livre. Eu acho que isso aqui leva a reflexão da população com relação a quem são as pessoas que estão aqui na rua transitando, nas ciclovias. Eu acho que além do esforço, né, da atividade física que eles praticam, a gente está aqui tentando transmitir uma mensagem de respeito, segurança, paz no trânsito, muita alegria. Como vocês viram, eles ficam muito alegres, muito felizes quando estão pedalando. As pessoas gostam muito, né? É muito divertido pedalar e observar também o comportamento deles. A gente tem alguns percalços no caminho, sem dúvida nenhuma. Tem terreno acidentado, calçada quebrada, carro parado em rampa de acessibilidade. Apesar desses percalços, nenhum obstáculo é capaz de tirar a alegria deles enquanto fazem esse exercício. É isso mesmo, né, Eva? É amor por toda a vida. É? Você relaxa quando você Sim. Leva um vento no rosto. A gente abre os braços, dá bom dia para as pessoas. É muito bom. É muito bom. Andar de bike fortalece o corpo e a alma, é o que diz uma pesquisa da Universidade Alemã do Desporto na área de educação física. Esse tipo de exercício evita as idas ao consultório médico. A circulação melhora, os batimentos cardíacos também. Sem contar a produção de hormônios que trazem uma sensação de bem-estar e ajudam no combate à depressão. Vem comigo! A prática de atividade física, de modo geral, traz vários benefícios para a saúde, né? Saúde cardiovascular, ajuda muito no controle da depressão, em especial a questão do ciclismo, ele vem me ajudar muito no controle cardiovascular, melhora de pressão, controle de diabetes, resistência insulínica, tanto para tratar quanto para prevenir um diabetes e o controle do estado emocional. São vários os estudos que mostram pra gente redução e maior controle e às vezes retirada de medicamentos de antidepressivos com a prática de atividade física, principalmente essa atividade física que muitas vezes a gente consegue fazer ao ar livre. A gente tem alguns estudos que associam as atividades ao ar livre com o maior bem-estar. Por esse contato com a natureza, por não estar fechado, né? Às vezes a gente faz muito dentro de uma academia, em local fechado, tá sempre olhando ali para a parede. É muito diferente de você fazer uma atividade física ali ao ar livre, com uma boa oxigenação das árvores. Tudo aquilo traz um bem-estar muito maior, um contato muito mais próximo com a natureza e o contato social ali também, né? Você começa a visualizar as outras pessoas e ver o quanto as outras pessoas também estão fazendo atividade física. Bora, galera! O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau!